Acho que nós podemos começar, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos. Hoje é um plantão um pouquinho diferente, porque nós vamos falar das últimas atualizações e das novidades para 2025. Peço que todos fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, né, que quiserem via chat ou abrirem o microfone para fazer os questionamentos, tá bom? No início, vamos fazer uma breve explicação de tudo aquilo que está vindo como atualização e a gente abre para perguntas, tá joia? Mais uma vez, obrigada pela presença de todos e podemos começar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália, sou supervisora na Dexon e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas novidades que têm surgido aí nos sistemas e algumas novidades de forma geral em relação à Dexon, tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês primeiro as últimas novidades que surgiram nos sistemas, tá? A gente vai dar uma breve passeada, não vai ser nada exaustivo, vai ser só mesmo para mostrar algumas novidades bem legais que às vezes, como saiu nesse final de ano, às vezes a gente entra de licença, entra de recesso e acaba não acompanhando. Então, eu acho legal a gente mostrar para vocês como o que a gente tem feito aí, o que tem de novidade no sistema, e boa parte disso foi sugestão de vocês, tá? Então, sempre que possível, mandem sugestões, conversem com a gente, que a gente, à medida do possível, a gente vai ajustando o sistema, incluindo novas ferramentas que são do interesse de vocês, né? Que vieram a partir das ideias de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui na tela. Só um instante. Aqui, compartilhar. Assim. Eu vou começar aqui falando pelo sistema fiscal, tá? Então, só confirma para mim se vocês estão vendo aí na tela o sistema fiscal, na verdade, de folha fiscal. Só confirme Fiscal para na mim tela. se. Beleza. Então, no fiscal, o primeiro ponto é que sempre vocês vão ver as novidades do sistema aqui no menu Ajuda Novidades, tá? E essa tela, sempre que vocês atualizarem o sistema, ela vai aparecer para vocês imediatamente na tela de vocês. E aqui ele sempre vai te mostrar o que a gente teve de atualização no sistema e vai te dar um link aqui para assistir ao vídeo tutorial, que são vídeos que a gente tem disponibilizado mostrando as atualizações daquela versão. Então, tudo que está escrito aqui, né, ele também está disponibilizado nesse vídeo. Então, quando você clicar no link, ele vai abrir a tela de tutoriais e vai carregar o vídeo com as novidades, tá? Então, aqui nesse vídeo vai mostrar as novidades da versão aí para a gente. Ele vai mostrar passo a passo, vai mostrar o campo, então você vai conseguir entender muito bem o que foi atualizado e o que foi ajustado, tá? Aqui você consegue maximizar também para ficar melhor ali a visualização, tá? Mas esse vídeo é bem legal porque é justamente porque às vezes a gente lê e acaba que a gente não consegue entender tão bem, não é que a gente não consegue entender, a gente não consegue visualizar aquela atualização, né? Assim, beleza, está escrito aqui que foi ajustado, por exemplo, aqui, foi criado um ícone de importação de planilha, mas como isso funciona ao certo? Porque está escrito aqui como funciona, mas ver a funcionalidade de fato é bem melhor. Então, nos vídeos aqui, você vai ver como funciona essa importação, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, na última versão, a gente teve alguns ajustes importantes. Foi criada essa ferramenta de certificado digital. Por ela, fica bem mais prático você remover ou instalar um certificado digital. Então, ao invés de você ter que ir lá na pastinha do arquivo, onde você tem os certificados do escritório ou da empresa baixado, você vai poder acessar direto pelo sistema e instalar de maneira mais prática, ou remover de maneira mais prática também. Temos também aqui um ajuste no cálculo dos impostos relativos à Lei 5.005, que é a do pró-atacadista, né? Que agora ao transportar os itens para guia impostos, serão agrupados no campo pró-atacadista, na opção 004, todos os produtos que são isentos, tá? Então, teve essa mudança no cálculo. E aqui tivemos também uma nova funcionalidade, que é importar nota fiscal de serviço eletrônica por meio de planilha. Isso serve principalmente por conta de notas que vêm de outros estados, outros municípios.
Porque, por mais que a gente saiba que previsto para o ano que vem vai ter um modelo nacional de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônica, atualmente ainda não está em uso. Então, cada município pode ter o seu padrão de nota fiscal. Então, no Goiás, por exemplo, pode ter um padrão para Goiânia, um padrão para Valparaíso, um padrão para Lusiânia, e acaba que fica inviável a gente conseguir adaptar todos esses modelos. Então, a gente criou uma forma de importar por meio de planilha. Então, a gente faz o preenchimento da planilha e, às vezes, a gente consegue até já exportar do sistema emissor, né? Porque o sistema emissor você consegue emitir listagens e salvar em Excel, né? Então, você consegue salvar a listagem das notas em Excel e só formatar ali para ficar no padrão da gente e consegue importar em grande volume as notas fiscais de serviço, seja serviço prestado ou serviço adquirido. Então, com essa ferramenta vai ficar mais prático, tá? E também, na apuração dos impostos, a gente criou uma forma de apurar as devoluções dentro do Simples Nacional, que eu vou mostrar para vocês também essas informações, tá? Então, começando pelo certificado digital. Então, aqui em utilitários tem a ferramenta certificados digitais. Aqui, nessa ferramenta, você consegue importar, selecionando o arquivo, só preenchendo a senha, ou você consegue remover um certificado digital que já está instalado no seu computador. Às vezes pode ser um certificado vencido, um certificado que você não quer mais utilizar. Então, fica bem mais prático do que você ter que acessar a pasta onde o arquivo está, de fato, ali, e executar o arquivo, ou você precisar acessar o Internet Explorer, né? Aquelas configurações para a gente remover um certificado. Então, por aqui fica bem mais prático, tá? Outra ferramenta que foi criada, que eu vou dar um pouquinho mais de atenção aqui, é a importação de nota fiscal de serviço eletrônica por meio de planilhas. Então, como é que funciona? Quando você vai aqui em adicionais, importar arquivo XML, aqui você vai ter essa opçãozinha aqui agora, esse ícone da planilha, que é importação de planilhas de NFSF. Vou colocar uma data aqui, vou selecionar minha área de trabalho, que é onde eu deixei o arquivo. E aqui, quando você clica nessa ferramenta, ele te dá três opções. Ele te dá um roteiro de importação, que é um breve resumo de como vai funcionar. E como funciona? Ou você mesmo adapta a planilha, você contador, né, adapta a planilha do seu cliente para colocar no nosso padrão, ou você pode enviar essa planilha para o seu cliente e ele vai alimentando essa planilha. Porque a gente sabe que muitas vezes as empresas ela têm um controle à parte, até no Excel mesmo, das notas que eles vão emitindo. Então, você pode enviar essa planilha para eles e eles mesmos já vão preenchendo diretamente nela. Não tem problema também. E aí, a partir de você ter essa planilha preenchida, você vai colocar ela na pasta chamada planilhas, dentro da pastinha da empresa, e aí você vai fazer a importação do XML normal. Então, aqui, ó, na minha área de trabalho, vou minimizar aqui, aqui na minha área de trabalho tem a pastinha da empresa, a pastinha 0000100, e aqui dentro, essa é a pastinha que vocês já estão acostumados, a pastinha da empresa sempre tem que existir para a gente importar um XML, por exemplo. A única diferença é que agora, se você for utilizar a importação por planilha, você vai ter que criar uma subpasta chamada planilhas, e dentro dela vai ter a planilha que vocês vão salvar já preenchida. Então, aqui, por exemplo, ó, vou abrir para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui no zoom, só para vocês verem as informações que são solicitadas. É uma planilha bem básica, tá? Assim, ela é completa, mas ela é muito simples de se entender como se preenche. Então, ele vai pedir os dados do tomador ou do prestador, né? Então, se você se forem serviços prestados aqui, por exemplo, se forem serviços prestados, por exemplo, você vai colocar os dados do tomador. E se forem serviços adquiridos, você vai colocar os dados do prestador, né? Que é o participante da nota. Você coloca os dados dele, preenche razão social, o endereço certinho, coloca o número do documento, né, que é o número da nota fiscal, coloca uma série, se houver, a data, a situação, se é regular ou se é cancelada, e se foi prestado ou adquirido. Então, a letrinha P quer dizer que é prestado e a letrinha A quer dizer que é adquirido. Vai colocar o código de serviço, que é quando a gente emite uma nota fiscal de serviço, até lá no portal do ISS-Net mesmo, a gente vê que ele pede o código de serviço. Né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 1719, que são serviços contábeis,
E aí, colocando só o código, não precisa informar a descrição, colocando o código, o sistema vai criar esse item no sistema com a descrição certinha, a partir do código do serviço. Vai colocar a UF de incidência, né, para onde o ISS vai ser devido, né, o F e o município, aqui no caso, o valor, desconto, se houver, o valor contado, né, que nesse caso aqui, por exemplo, é o valor total menos os descontos, os impostos, né, que vai ser o ISS aqui, se vai ter base de cálculo ou não. Se você não preencher base de cálculo, ele vai entender automaticamente que foi um serviço isento, tá? Então, se não houver base de cálculo, basta não preencher. A retenção, se houver, e as retenções federais aqui do lado. Então, assim, são informações básicas que a gente já está acostumado a ter, né, dessas notas. E aí, preenchendo, fazendo o preenchimento dessa planilha, você vai conseguir encontrar isso através daquela ferramenta e vai vir como nota modelo 3N, que é o modelo padrão nacional de nota fiscal eletrônica de serviço, né? Então, aqui eu tenho uma planilha preenchida já, tenho 3 notas, 2 de serviço prestado e uma de serviço adquirido, e a única exigência é que ela esteja dentro da pastinha da empresa, na subguia chamada planilhas. Só isso. Estando aqui, o nome do arquivo não faz diferença para a gente, tá? Você pode colocar o nome da empresa, o mês, pode ter mais de um arquivo, mais de um mês, não tem problema, tá bom? E aqui, quando a gente volta no sistema, você seleciona a pasta, né, onde a pasta da empresa está salva, então a minha pasta está na área de trabalho. E se você quiser ter acesso ao modelo dessa planilha, quando você vem aqui, ó, ele tem assim, ó, abrir a pasta na planilha de NFSE, planilha que deverá ser enviada à empresa. Ou seja, clicando aqui nessa opção, ele vai abrir a pasta onde tem a planilha em branco, que é a planilha modelo, digamos assim. Então, você clicando aqui, ele vai abrir a pasta aplicativos, e ele vai selecionar aqui o arquivo, ó, planilha de NFSL. Quando você abrir, vai ser uma planilha em branco, tá vendo? Essa é a planilha que você pode enviar para o seu cliente iniciar o preenchimento. Se não quiser acessar por essa tela, o arquivo também está disponível lá no nosso site. Tá? Lá em arquivos úteis, tem a planilha salva também. Então, aqui, feito isso, você colocando a pastinha, colocando o arquivo na pastinha planilhas, você coloca o período aqui das notas, marca as opções que vocês estão acostumados a marcar e pede para importar. Ele importou com êxito. Então, agora, se eu for aqui no meu serviço prestado, ó, lembra que lá tinha 2 notas de serviço prestado e uma de serviço adquirido? Essa aqui, ó, por exemplo, eu tinha lançado um desconto de R$ 20. O desconto ele vai vir normalmente, então aqui, ó, desconto de R$ 20. A segunda, se eu não me engano, tinha retenção, então, deixa eu ver aqui se veio a retenção direitinho. Ó, veio a retenção, tá vendo? Então, ela vem completinho, tá? Então, não tem que se preocupar, ela vai vir direitinho preenchida. E a serviço adquirido, que era aquela terceira, apareceu aqui também, tá? Então, elas vão ser trazidas direitinho para o seu sistema, desde que estejam corretamente preenchidas. Se tiver algum campo em branco ou faltando, o sistema vai te alertar. Ele vai falar que a importação não foi concluída devido a inconsistências e vai te falar que está faltando preencher o valor contábil ou o participante. Ele vai te dizer qual campo falta preencher e aí você vai lá, você mesmo pode completar e importar, tá? Então, eu acho que é bem legal, porque tem muito cliente que já faz esse controle à parte, né? Então, vocês só pedem para fazer a partir de agora nesse modelo de planilha, para completar os campos e vai ficar tudo certinho, tá bom? Então, além dessa ferramenta que nós criamos, nós também criamos a seguinte situação. Vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. Vou entrar não, vou mostrar para vocês, na verdade. Eu tenho uma nota de entrada, que é uma nota fiscal de... Essa empresa é do Simples, tá? Então, uma nota fiscal de entrada, que é uma nota fiscal de devolução no valor de R$ 32.000. O que acontece? Tem muitos casos em que, no mês, a empresa tem mais devoluções do que vendas, certo? E como é que isso funciona dentro do Simples? A orientação é abater o crédito, né, digamos assim, até o limite que você tem de vendas, e o valor que sobrar, você pode aproveitar nas apurações seguintes até que esse valor seja totalmente aproveitado. Antes dessa última atualização, esse controle do crédito que sobrava ali da devolução era feito de maneira manual. Então, vocês tinham que ter um controle à parte, uma planilha,
e fazer, jogar esse valor, né, abater esse valor no mês seguinte de maneira manual. Com a atualização, não é mais ser necessário vocês fazerem esse controle de maneira manual. Então, vou mostrar aqui para vocês como exemplo. Ó. Eu tenho uma nota de devolução no valor de R$ 32.000, lançada nas entradas, né? Uma devolução de venda que está lançada nas entradas. Aqui nas saídas, eu também tenho uma nota fiscal de venda, só que ela é R$ 25.000, ou seja, eu tenho mais devoluções do que vendas. Então, quando eu for calcular os meus impostos, ó, vou calcular aqui as notas são do mês 11, tá? Ele vai me dar cálculo dos impostos concluído com inconsistências. E aqui ele vai te mostrar, ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Ele vai falar, ó, Simples Nacional, a saldo credor, R$ 7.000, no anexo 1, comércio, sem SP, provavelmente a empresa teve mais devoluções do que receitas. Lembrando que o sistema vai fazer isso sempre no mesmo anexo e na mesma atividade. Então, por exemplo, nesse caso aqui é anexo 1, comércio, sem SP. Então, esse crédito que sobrou, ele vai aproveitar no mês seguinte como anexo 1, comércio, sem SP. Ele não vai aproveitar no anexo de serviço, não vai aproveitar no anexo de comércio, mas com SP, não, ele vai aproveitar sempre na mesma atividade, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que eu tenho um saldo credor, ou seja, eu tenho mais devoluções e me sobrou um valor a ser aproveitado. Se eu vier aqui na apuração dos impostos do mês 11, que é o mês em que eu tenho a devolução maior, aqui a receita do Simples está zero, porque nesse caso aqui eu só tenho saídas, não tive serviços, né? Mas se eu tivesse serviços, aqui apareceria o valor total dos serviços. E aqui dentro, quando eu vou no anexo 1 sem ST e clico na lupinha, ele criou aqui o sequencial zerado, mas, se a gente alterar, ele criou esses campos novos aqui, ó, que eles não existiam antes, que é o campo saldo credor anterior. Por exemplo, eu estou no mês 11, sobrou R$ 7.000. No mês 12, esses R$ 7.000 vão aparecer como saldo credor anterior, né? Que vai jogar de um mês para o outro de maneira automática. Receitas no mês, R$ 25.000. Devoluções do mês, R$ 32.000. Saldo credor, R$ 7.000. Se for o primeiro mês, por exemplo, essa atualização saiu agora em dezembro. No mês 11 teve um valor que sobrou ali para vocês abaterem. Vocês podem vir aqui e lançar manualmente. Não posso vir aqui, por exemplo, sobrou R$ 2.500. Eu posso lançar e aí meu saldo credor vai para 9.500, porque ele vai aproveitar esses 2.500 que eu lancei manualmente. Então, no primeiro mês em que essa ferramenta for utilizada, vocês podem preencher manualmente o saldo credor anterior, porque até então não tinha esse controle, então é o primeiro mês que vai ser iniciado esse controle e vocês lançam ali o saldo credor anterior. E se eu calcular os impostos do mês 12, calcular aqui, ele vai me dar novamente um relatório de inconsistências e ele vai me falar que, nesse caso aqui, ele está me dando a inconsistência que tem nota com valor de ISS, porque eu lancei naquela planilha valor de ISS, mas não tem problema por enquanto. E aqui, tá vendo que ele mostrou que tem um saldo redor de 9.500, ou seja, são 7.000 que ele já carregou, mais os 2.500 que eu lancei manualmente. Então, se eu vier aqui na apuração, agora de dezembro, ele vai me mostrar a receita do Simples, só do anexo de serviço prestado, né, que é o que eu tive no mês, e nas saídas, no anexo 1, sem SP, ele vai me mostrar aqui, ó, um saldo credor anterior de 9.500. Então, ele já vai carregar para o mês seguinte de maneira automática na hora que eu calcular os impostos. Então, esse controle que era feito manual não vai mais precisar ser feito de maneira manual. Tá bom? Essas foram as atualizações, as últimas atualizações do fiscal. Agora eu vou mostrar para vocês do contábil. Teve uma atualização que foi ideia de vocês também. Aqui no contábil, eu cliquei com uma empresa selecionada e a novidade que houve foi que, deixa eu aqui, me ajuda novidades para vocês verem. Tem um vídeo aqui mostrando, tudo que eu estou falando está nos vídeos, tá? Mas aqui agora, a gente criou uma ferramenta de mudar para a segunda, terceira ou quarta fórmula quando estiver na primeira fórmula e vice-versa. Mudar para a primeira fórmula quando estiver na guia segunda, terceira ou quarta fórmula. Ou seja, eu criei um lançamento de primeira fórmula e salvei, mas eu quero que ele seja de segunda fórmula, porque eu esqueci de lançar algum adicional, por exemplo. Vamos supor, aqui nos meus lançamentos, eu tenho esse primeiro lançamento aqui, que é um lançamento de revenda de mercadoria. Ele é um lançamento de primeira fórmula,
lançamento simples, uma venda à vista. Então, eu tenho aqui debitando o banco e creditando a minha conta de receita. Porém, eu lembro que nesse caso aqui eu consegui um desconto. A nota está 6.500, mas o valor original era de 7.000 reais. Eu quero registrar esse desconto aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no íconezinho de mudar para a segunda, terceira ou quarta fórmula. Quando eu clicar, ele vai perguntar se eu confirmo mesmo, se eu desejo realmente mudar. Na hora que eu clicar em sim, ele vai alterar automaticamente para a segunda, terceira ou quarta fórmula. Então, ele criou aqui as duas partidas e eu posso criar as partidas que eu precisar lançar. Então, por exemplo, eu posso lançar aqui adicionando o desconto que eu dei para esse cliente na hora que ele for efetuar o pagamento. Então, eu posso lançar aqui também. E aí eu posso fazer todas as alterações que eu quiser, se for multa, juros, se for algum outro valor, se eu recebi uma parte à vista, outra parte ficou parcelada, por exemplo, foi para duplicatas, eu posso fazer esse desmembramento, ele vai me permitir que eu faça isso. E a partir de um lançamento que já estava salvo. Então, agora ele ficou um lançamento de segunda fórmula. A mesma coisa, o inverso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse lançamento aqui, que é um lançamento de Simples Nacional, que eu fiz para pagar um imposto em atraso. Então, eu lancei aqui o pagamento do Simples, mas lancei muitos juros. E tudo foi no banco. Só que eu quero isso aqui desmembrado, eu quero tudo como primeira fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse íconezinho aqui, que é mudar para a primeira fórmula. Ele pergunta, deseja realmente mudar? Se eu clicar em sim, ó, atualmente, se vocês olharem aqui atrás, eu tenho dois lançamentos. O lançamento 1, que é aquele que eu mostrei para vocês, que eu acabei de desmembrar, deixando ele como segunda fórmula, e esse lançamento que é o lançamento 2. Se eu clicar em sim aqui, ele criou agora, o lançamento 2 não existe mais, porque ele era um lançamento de segunda, terceira e quarta fórmula, agora ele criou 3 lançamentos separados com, com as 3 contas que eu havia lançado, que era a conta do Simples, a conta de multa e juros. E todas com a contrapartida banco, que era o que já tinha originalmente. Tá? Então, ele ficou aqui agora como um lançamento simples. Tá? Esse botão ele só não vai funcionar para lançamento de quarta fórmula, tá? Porque quarta fórmula, às vezes os valores são muito picados, tem muitas partidas, não dá para ele conseguir compreender qual é a contrapartida exata de cada um. Então, não vai dar para desmembrar um lançamento de quarta fórmula para essa ferramenta. E também dá para você desfazer também, clicar, não desfazer totalmente, porque agora que desmembrou, ele não volta mais ao original. Mas se eu colocar, se eu fizer esse aqui como um lançamento de segunda forma, ele vai ficar, só que agora só ele. Ele não vai reagrupar toda a movimentação. Então, antes de usar essa ferramenta, é aconselhável gerar uma cópia de segurança, tá? Porque se você desmembrar um lançamento e se arrepender, você não consegue voltar para a mesma estrutura que tinha antes, que era aquela estrutura com 3 contas de débito e uma conta de crédito. Não tem como mais, tá? Então, sempre gerar uma cópia de segurança antes dessas ferramentas. Uma outra atualização que teve, só para mostrar aqui para vocês, é que na ferramenta de mover, agora eu consigo mover só o complemento. Eu consigo mover só o complemento sem mudar a conta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a conta 24, por exemplo. Se eu colocar a mesma conta nos 2 campos e marcar aqui para localizar no complemento, por exemplo, esse lançamento aqui é revenda de mercadoria. Então, eu vou colocar revenda de mercadoria e eu quero alterar o complemento para revenda de produtos. Revenda não, né? Venda de produtos. Então, se eu pedir para mover, nesse caso aqui eu não estou filtrando nada, então ele vai mover todo mundo que tiver esse complemento. Mas eu posso filtrar, por exemplo, e mover só o filtro aplicado. Eu posso filtrar, por exemplo, por uma conta, por uma data, por um valor, seleciono a opção de filtro aplicado e movo só os lançamentos filtrados. Se eu deixar aqui vários lançamentos, ele vai mover de todo mundo. Então tem que tomar esse cuidado também. Sempre antes de mover, de preferência, aplique um filtro. Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui por data. Vou colocar aqui por data, 1 de 11 de 2024, 31 de 1 de 2024. E aí, quando eu for clicar em mover, vou colocar de novo a conta, a mesma conta, vou marcar aqui para localizar no complemento, vou escrever de novo, revenda de mercadoria, e vou substituir por venda de produto.
Vou colocar aqui filtro aplicado. Ele mover só nos lançamentos que eu filtrei previamente. E aí, quando eu clico em mover, ele pergunta se eu confirmo, coloco sim. E aqui, ó, ele moveu para venda de produto. Ele não moveu nesse porque esse aqui não tem a conta que eu filtrei lá especificamente, que é a conta banco. Por isso que nesse aqui está igual. Mas esse aqui que tinha a conta que eu especifiquei, ele moveu para venda de produto, né? Ele só está separado porque eu acabei usando aquele botãozinho de mudar para a segunda fórmula, né? Mas antes era um lançamento só. Então, ele mudou automaticamente e a conta não mudou, ficou a mesma conta. Antes, para eu mover o complemento, eu tinha que mover a conta obrigatoriamente. Agora, ele permite que você mova somente o complemento. Tá bom? E essa função de alterar o lançamento para a segunda fórmula, ela também foi feita na importação do extrato bancário. Tá? Então, aqui, quando você vê em adicionais, balancete de verificação, montar ele e for na sua conta banco para poder fazer a importação do extrato bancário, eu tenho um extrato aqui já cadastrado, vou alterar ele. Ele vai ter essa coluna chamada partidas. E essa coluna vai servir para a mesma coisa que eu te mostrei agora, né? Que é criar mais partidas nesse lançamento. Por quê? O extrato bancário, de modo geral, vai trazer lançamentos simples, né? Lançamentos de primeira fórmula. Mas existem casos em que eu preciso desmembrar. O mais comum é pagamento em atraso, né? Então, por exemplo, esse aqui é um pagamento de DARF. Eu tenho uma regra já criada, vamos supor que isso aqui seja para COFINS, então eu tenho aqui a contrapartida de COFINS a recolher, porém, eu quero demonstrar que nesse lançamento aqui eu tive muitos juros. Então, eu vou aqui no botãozinho de partidas, tá vendo que tem uma bolinha cinza? Quando eu clico nela, ele vai abrir essa tela de incluir partidas. E nessa tela eu posso incluir a partida da multa e dos juros. Então, se eu clicar aqui no finalzinho de mais, vou selecionar, por exemplo, multa. Vou colocar aqui multa por fins em atraso. E vou dizer que a multa foi R$ 20. Só que também teve juros, então vou criar aqui, selecionar a conta de juros, por fins em atraso. Vou colocar que os juros foi R$ 15, só para exemplificar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, para esse lançamento especificamente, ele vai cadastrar o lançamento de segunda fórmula, vai lançar aqui multa de R$ 20, juros de R$ 15, e o valor ajustado, que é esse valor que sobrou, ele vai jogar automaticamente para a conta que é a minha contrapartida principal, que é a minha conta de COFINS a recolher. Tá? Então, você só precisa lançar aqui na aba de partidas o que você quer desmembrar. O valor principal, ele já vai jogar automaticamente para a minha conta de COFINS a recolher. Então, aqui eu não vou precisar colocar a minha conta de COFINS a recolher com o valor da diferença, não precisa. O valor da diferença, ele já vai automaticamente lançar para a minha conta de contrapartida, tá? E essa configuração não vai ser carregada para o mês seguinte, tá? Então, essa configuração da partida que eu digo. Então, no mês seguinte, se tiver mais um lançamento de pagamento de boleto efetuado, parte, ele não vai jogar multa e juros. Ele identifica que foi uma situação específica desse mês que eu estou importando. Ele vai carregar a conta principal lá no mês seguinte, mas ele não vai me trazer as partidas, porque ele entende que as partidas eu estou separando nessa situação específica, porque pode ser que no mês seguinte o cliente pague o valor correto, correto não, no prazo, ou pode ser que multa e juros com certeza varie o valor, né? Então, essa informação da partida, ela vai ser carregada apenas nesse estado que eu estou importando. Para o mês seguinte, ele vai levar a conta de COFINS a recolher, mas não vai levar essas partidas, tá bom? Então, agora você consegue desmembrar também na tela de importação do extrato. Tá? E do contábil foram essas as principais mudanças. E agora eu vou partir para a folha de pagamento. Aqui na folha de pagamento, as principais mudanças que tiveram semana passada, se eu não me engano, foram a geração do arquivo para a DIF, o sistema foi atualizado para a DIF 2025, no calendário 2024, e a gente a gente implementou a geração do E-Social na versão 1.3. Né? A gente já tinha essa atualização feita desde novembro, do início de dezembro, se eu não me engano, só que aí a gente tinha que esperar o site do E-Social, né, o portal lá do E-Social, atualizar para essa versão. Então, a gente liberou agora porque foi quando eles ajustaram o site deles. Essas aqui não tem vídeo porque não tem nada no sistema visivelmente que mudou. Então, por isso que nesse aqui vocês não vão ver nenhum link para vídeo, tá?
Mas aqui na versão anterior, por exemplo, ó, criou aqui o link do vídeo, tá vendo? Então aqui, na versão anterior, teve um vídeo explicando, porque nesse aqui tiveram algumas outras alterações, que foram, por exemplo, a criação desse relatório. Foi criado um relatório específico para vocês visualizarem a movimentação de imposto de renda dos funcionários, para ficar mais fácil de vocês compararem com o que é levado por contábil e tudo mais. Então, esses aqui, a explicação dessas mudanças aqui estão nesse vídeo aqui, tá? Esse de cima não precisou porque não teve nenhuma mudança específica que vocês vão ver visivelmente, tá bom? Então, aí um detalhe sobre folha de pagamento. Já saiu o salário mínimo e já saiu a tabela de INSS. Essas tabelas devem ser cadastradas por vocês, tá? Então, não vai haver uma atualização para disponibilizar a tabela de INSS, imposto de renda, se houver, né? E nem salário família, e nem salário mínimo. Então, nesse caso, agora, no início do ano, antes de vocês começarem a fazer a movimentação ali da folha de pagamento de janeiro, vocês vão aqui em arquivo, tabelas auxiliares, tabelas, aí aqui vai ter a tabela de salário mínimo, onde vocês devem incluir a tabela de janeiro de 2025, tá? Federal, e lançar o valor do salário mínimo de 2025. Tá? Isso aqui influencia principalmente para cálculo de pensão alimentícia, cálculo de, não sei, insalubridade em cima do salário mínimo, algo do tipo. E aqui em tabelas auxiliares, tabelas do INSS, a tabela de janeiro de 2025 deve ser criada por vocês também, incluindo todas as faixas, inclusive a faixa do salário família, tá bom? Então, sempre vocês devem fazer o cadastro dessas tabelas antes de começar a confecção das folhas. Se vocês já tiverem feito alguma férias, alguma folha de férias, né, recibo de férias, vocês devem recalcular esse recibo depois de cadastrar, tá? Porque na hora de fazer o envio para a social vai estar com a tabela atualizada e o recibo vai estar com a tabela desatualizada. Então, vai gerar uma diferença ali de INSS. Então, se tiverem, porque a gente sabe que, por exemplo, tiveram férias confeccionadas no finalzinho de dezembro, referente ao gozo de janeiro, né? Então, com certeza, essas férias, elas estavam ainda com a tabela de INSS de 2024. Então, assim que vocês salvarem a tabela de 2025, se tiverem esses casos, podem recalcular elas, rescisões também, tá? Se tiverem rescisões feitas no comecinho ali do ano, antes da tabela, também deve ser recalculada essas decisões para o valor bater com o que o S-Social vai calcular, tá bom? Então, já podem se adiantar nesse sentido aí. Eu acredito que em relação a atualizações do sistema, foram essas as novidades, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas, levantar a mãozinha, ou podem mandar direto no chat, pode abrir o áudio se quiser, não tem problema. E eu acredito que agora a gente vai passar para algumas outras novidades, né? Então, vou parar de compartilhar aqui. Então, eu acredito. Por onde você quer começar, Thaís? Quer falar sobre a lista, YouTube? Eu acho que eu posso mostrar isso também agora. Uma boa, né? Acho Então, ótimo, excelente. beleza, eu vou compartilhar novamente a tela para mostrar para vocês algumas ferramentas aqui, tá? Só um minutinho. Compartilhar novamente aqui. A primeira novidade, não é novidade, na verdade. A gente tem uma lista de transmissão, deixei até aqui aberta para a gente dar uma olhadinha. Essa lista de transmissão, ela é uma lista que a gente pede para vocês enviarem o nome e o código de cliente de vocês para esse número, que eu vou mostrar já já qual é. E aí, a partir de então, vocês começam a receber novidades pela lista de transmissão. Hoje, por exemplo, a gente já esteve aqui falando para ficar atento às datas, porque vai ter o vencimento da DCTF mensal, tá? Temos aqui também divulgação do plantão de dúvidas, temos divulgação das atualizações, dos vídeos que falam sobre as atualizações. No começo do mês, deixa eu achar aqui. A gente sempre mostra aqui, ó, por exemplo, no começo do mês, ó, seja bem-vindo janeiro. E a gente coloca aqui nele todos os vencimentos do mês, então é legal para vocês já favoritarem, já ficarem por dentro das datas, né? Porque, por exemplo, o DCTF, que vai acabar agora, né? Mas ela sempre tem um vencimento que pode variar um pouco. FD Contribuições também, às vezes, dá uma variada na data, né? Então, assim, é sempre legal vocês terem acesso a essa lista de transmissão. Um detalhe bem legal é que essa lista de transmissão, pode ser acessada por todos os escritórios, tá? Não precisa ser apenas o responsável cadastrado. A gente até orienta que tenha mais pessoas de cada escritório
com acesso à lista de transmissão. Por quê? A gente sabe que, normalmente, quem mais precisa desses dados sobre atualizações, sobre datas, vencimentos, é a pessoa que está ali no operacional. Então, a gente sempre orienta que todo mundo do escritório pode ter acesso a essa lista. Ela não é exclusiva para o sócio responsável ou algo do tipo, tá? Porque ela tem várias informações que são informações legais que todo mundo deve saber dentro do escritório. Então, se você ainda não participa dessa lista de transmissão, eu vou passar o número daqui a pouquinho para vocês poderem participar dessa lista, tá? Ela sempre vai ter bastante novidades e a gente manda mensagem todos os dias aqui falando sobre várias coisas. Tá? Então, é bem legal que vocês participem dessa lista de transmissão. Tá bom? Uma outra, um outro ponto de comunicação que a gente costuma ter deixa eu abrir aqui para vocês, é o YouTube. O nosso canal no YouTube, ele tem vídeos semanalmente. Então, a gente tem muitos vídeos, inclusive, aqui, por exemplo, a gente tem os plantões, né? Mas a gente tem aqui as listas, né? Por exemplo, folha de pagamento. A gente tem todos os vídeos da folha, todos os vídeos do fiscal, do contábil, do gerenciador. E esses vídeos são vídeos que vocês podem usar no dia a dia de vocês. São vídeos que vocês, por exemplo, eu não lembro como se faz o envio para social. Aqui vai ter as opções aqui dentro da folha de pagamento. Você pode clicar no link da folha e entrar aqui e dar uma olhadinha, tá? Então, o nosso canal ele é bem completo. Então, aqui dentro você pode pesquisar, por exemplo, social. Aí aqui, ó, temos vários vídeos sobre social, vários mesmo, ó. Então, assim, a gente mostra como envia processo trabalhista, a gente mostra como vocês fazem a conferência relativa aos valores que são enviados, como se faz exclusão de eventos, os eventos de SST, ele vai mostrar aqui, eventos do E-Social e RENF, relativo à desoneração, que deve sair um novo vídeo em breve, já com as mudanças, né? 13º, como você deve fazer, como fazer reabertura, tem aqui, ó, do zero ao E-Social, vai te mostrar todo o passo a passo. Então, aqui a gente tem diversos vídeos de todos os temas do sistema, e vídeos que vocês podem usar para tirar dúvidas, principalmente. Eu não lembro como se faz o 13º, porque eu só faço uma vez ao ano e eu nunca lembro como configura. Aqui vai ter mostrando como configura a primeira e a segunda parcela, como enviar o E-Social. Então, assim, o nosso canal no YouTube ele é bem completo e a gente atualiza ele semanalmente, tá? E todos os plantões que a gente está fazendo aqui agora, eles ficam gravados lá também. Temos lives gravadas também. Então, ele é um canal bem completo. E ele você consegue ter acesso ter acesso a ele pelo sistema. Então, aqui no sistema, quando você vai aqui em ajuda, tutoriais, vocês conseguem ter os tutoriais todos gravados aqui nessa tela. Tá? Então, aqui você consegue, todos os vídeos que você consegue abrir direto pelo YouTube, você também consegue abrir aqui, tá? E são vídeos narrados. Então, o ideal é que você ouça com áudio, que você assista com áudio, porque a pessoa vai te falando certinho os caminhos que você tem que fazer. Você pode colocar legenda também, se você preferir, não puder escutar no momento, você ativa a legenda do próprio YouTube, né? Para você poder ler o que está sendo falado. Então é bem legal, tá? Ele é bem completo mesmo. E qualquer sugestão de vídeo que vocês verem aqui, eu vi que não tem um vídeo sobre tal informação. Não tem problema, fala com a gente que a gente vai fazer um vídeo sobre, tá? Então, ele é uma ferramenta bem legal mesmo da gente usar ele para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento, tá? Outra coisa que nós temos aqui é o Instagram. Deixei aberto aqui o Instagram no nosso Instagram, né, da Vexo Informática. Aqui nós temos tudo que tem de novidade, a gente deixa aqui, os lembretes de vencimento a gente deixa aqui. A gente tem pequenos tutoriais, né, que é explicando como utiliza, por exemplo, como se faz o envio dos relatórios por meio da central de logística. Nós temos vídeos rápidos aqui também. Então, o vídeo ele vai te mostrar rapidamente como usa determinada função. Então, ele vai mostrar também notícias, né? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Nexon Slim, né? Que é uma novidade que a gente tem para mostrar para vocês hoje. A gente lança lá em primeira mão também. Vencimentos, a gente coloca aqui todos os vencimentos bonitinhos para vocês. Então, assim,
O nosso YouTube, o nosso Instagram ele também é bem completo, tá? Instagram e Facebook, para quem prefere também. A gente lança sempre aqui informações, ele é bem informativo mesmo, né? Por exemplo, aqui ele já está falando para vocês como emitir um aviso prévio. Às vezes pode parecer algo simples, mas às vezes a gente está começando agora, né? Ah, eu comecei agora, me formei agora, então comecei a mexer nesse sistema por agora. Então, é legal vocês terem essas informações em mãos, porque aí vocês vão ter, saber como funciona e às vezes sem precisar entrar em contato com a gente no primeiro momento, né? Vocês veem ali no tempo de vocês, assistem, veem os prints, veem o passo a passo. E se sobrar alguma dúvida ali, lógico, entra em contato com a gente sempre. Mas ele tem muita informação bem legal. Bom, outra coisa que nós temos aqui é o nosso site. O nosso site, ele sofreu uma mudança de layout, eu acho que muitos devem ter visto, né? Devem ter visto. Aqui a gente ainda tem acesso à área do cliente, que é onde vocês acessam para poder acessar o atendimento virtual, para poder enviar arquivos, né? Podem fazer o login aqui pela área do cliente. Porém, nós temos um site bem mais visual, bem mais informativo. Nós temos aqui esses banners que ficam passando, né? Por exemplo, que ele fala como você pode acessar o nosso suporte, que é através do telefone ou do nosso site. Aqui ele vai falar da nossa lista de transmissão, que é inclusive ela que eu falei para vocês. Ó. Esse número que está aqui, vou até anotar. Tá aí, se você puder colocar no chat para gente, esse número é o número da lista de transmissão. É só salvar aí nos seus contatos. Tem que estar salvo para a gente conseguir ficar enviando na lista de maneira automática, né? E aí você só manda mensagem para a gente, seu nome e o código de cliente, somente. E aí a gente adiciona você e você, a partir de então, vai receber as mensagens, tá? Lembrando, mais uma vez, que qualquer pessoa pode ter acesso à lista, tá? A gente orienta que quanto mais melhor. E aí, quanto mais a informação for disseminada, melhor para vocês e para a gente também, tá bom? Então, esse telefonezinho aqui, deixa eu ver. E aqui temos também falando sobre o nosso canal no YouTube, né? Falando que a gente tem tutoriais, vídeos semanais. E temos aqui falando sobre o nosso Dextron Web, que é o nosso Dextron nuvem, né? Que é para os clientes que desejam ter o sistema em nuvem. E aqui abaixo nós temos algumas informações, tá? Nossas soluções, que são o que a gente fornece, nuvem, suporte técnico, os valores. Aqui embaixo a gente tem um resumo da nossa história, né? Temos até um vídeo bem legal mostrando, é, contando um pouco da nossa história, é bem legal de assistir. Ele mostra o que a gente faz, mostra os sistemas, mostra quanto tempo a gente está no mercado. Então, é um vídeo bem legal de assistir também. Ele é narrado, tá? Eu deixei no mudo aqui, porque eu não sei se vai interferir aqui na gente. Mas é bem legal. E aqui embaixo a gente tem um resumo sobre cada sistema, tá? Então, por exemplo, temos aqui a folha de pagamento, onde a gente fala brevemente sobre as principais ferramentas que a gente tem, tá? Então, tem muita informação legal aqui para vocês poderem dar uma olhada, né? Então, o nosso site, ele tá bem completinho, tá bem bonitinho, assim, tá bem legal de navegar por ele, tá? E aqui a gente tem um link pro WhatsApp, tá? O WhatsApp da gente é o mesmo número do suporte, então é o 3451-3800, só que ele não é para suporte, ele é para setor de vendas, tá? Que é caso você queira contratar o sistema ou adicionar um sistema. Ele é para o setor financeiro também. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre o seu boleto, sobre a sua nota fiscal, dúvida sobre valores, pagamentos, enviar comprovante, você pode usar aqui o ícone do WhatsApp para poder ser atendido, tá? Para suporte, ele não é utilizado, tá? Para suporte é de fato o telefone ou o atendimento virtual, tá bom? Então, e ela falou que também Dextron Web, bem lembrado. Para falar sobre o sistema em nuvem, né, seja principalmente quem já é usuário do sistema em nuvem, né, o Dextron Web também pode obter o contato por aqui, que você vai ter contato direto com o suporte da nuvem, tá bom? E além do nosso site, a gente tem uma novidade que eu vou mostrar para vocês, que é uma central de ajuda que nós estamos finalizando, que acredito que no mês que vem já vai disponibilizar para vocês. Aqui, ó, na central de ajuda, ela é como se fosse um help, né, para vocês terem acesso às informações aí do sistema de maneira prática. Então, ele é uma central de ajuda. Então, para que ele vai funcionar? Ele é bem completo, tá? Então, ele vai falar aqui sobre todos os nossos sistemas e ele vai te falar tudo o que você precisa saber quando você tiver alguma dúvida.
Então, por exemplo, aqui na folha de pagamento eu tenho dúvida como cadastrar um funcionário. Então, vou aqui em arquivo, na opção de trabalhadores, e ele vai me mostrar aqui, ó, cadastrar trabalhadores. E ele vai me mostrar como isso vai ser feito. Ele vai me explicar o que eu tenho que cadastrar, quais informações eu devo preencher. Na guia dados cadastrais, ele vai me falar o que você tem que preencher, vai te mostrar prints também. Se tiverem vídeos sobre isso, ele vai te mostrar um link do vídeo também, para você ver isso de maneira mais prática, se você desejar. E ele vai falar tudo, ó. Cada campo que tiver no sistema ali, ele vai te detalhar para que serve aquela informação e vai te detalhar as principais, né? Então, aqui é bem legal. Então, a gente está terminando ele, e aí a gente vai lançar ele no mês que vem, ele vai estar disponível no nosso site. E é bem legal porque, às vezes, vocês podem entrar em contato com a gente, já pode ser um dia de muito movimento, dia 15, dia 20, por exemplo, são dias mais cheios, e às vezes vocês querem uma resposta mais rápida. Então, vocês podem vir aqui e olhar. Vocês não precisam ir clicando nos menus, tá? Eu fui clicando para vocês verem, mas aqui tem um botão de pesquisa. Então, você pode pesquisar, eu sempre uso a social como exemplo, né? Mas você pode clicar aqui, pode pesquisar, por exemplo, as sociais. Tem aqui erros e soluções. Então, já tem alguns erros catalogados aqui, e aqui tem a solução para esse erro. Então, você viu que está com um erro na social. Você vem aqui, pesquisa o código do erro, e já tem uma solução para ele. Se a solução não estiver funcionando, ou você viu que não deu certo, não, lógico que a gente sempre fala, a gente está sempre aqui para atender vocês. Então, se vocês virem que aqui não tem o que vocês precisam, ou não deu certo por algum motivo, pode entrar em contato com a gente ajuda a solucionar. Mas isso é principalmente para auxílio de vocês mesmos, porque a gente sabe que às vezes é chato ficar no telefone, esperando, ou fica ali segurando, às vezes você está trabalhando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes você quer uma solução que não te prenda ali no telefone, ou até mesmo um atendimento virtual, então a gente tem aqui a central de ajuda para isso. Então, assim, ela está bem legal. Então, por exemplo, fiscal, eu quero saber como acesso como, para que servem as saídas e como eu lanço. Então, ele vai mostrar aqui que você pode importar do XML, ele vai te explicar cada ajuste, e quando você clica lá em ajustar, a gente tem vários ajustes, né? Então, aqui ele vai te dizer para que servem os principais ajustes, né? A funcionalidade de cada um. Então, se você tiver com dúvida se vai ou não aplicar esse ajuste, você pode ver para que ele serve aqui especificamente antes de aplicá-lo, né? Aqui, vamos lá no contábil, por exemplo. Aqui no contábil, eu quero, não sei, vamos pensar aqui depreciação. Aqui, ó, ele te mostra como você faz a depreciação pelo plano de contas, por exemplo, e aqui ele vai te mostrar como você tem que criar as contas, como você configura, como você emite um mapa de depreciação, como você entende o mapa de depreciação, como você gera os lançamentos, como elimina. Então, assim, tá bem legal, tá bem completo, e logo, logo vocês vão ter acesso a essa central de ajuda que vai fazer totalmente a diferença, assim, na vida de vocês. Já faz muito na nossa, porque às vezes a gente precisa consultar algumas informações, porque são muitas coisas, né? São 4 sistemas, muita informação, então nem sempre a nossa cabecinha tá ali atualizada, né? Então, a central de ajuda ajuda a gente a lembrar muita coisa que a gente usa pouco, que nem a depreciação. A gente faz às vezes uma vez no ano, não lembra como faz, como configura. 13º uma vez no ano, declarações que são anuais, que tem alguma configuração que a gente nem lembra mais como é, porque a gente só mexe isso de vez em quando. Então, assim, a central de ajuda, ela vai ser, assim, essencial para a gente ter acesso às informações de maneira rápida e prática, tá? Isso aqui vai ser de livre acesso para vocês, né? Você vai só logar no nosso site que vocês vão ter acesso a essa central de ajuda, bem legal para vocês navegarem também, ela é bem visual, então você consegue acessar por esse menu aqui da esquerda, né, onde tem, por exemplo, folha de pagamento, eu tenho os menus, menu arquivo, menu relatórios, menu adicionais, menu utilitários. Se eu clico no menu arquivo, vou ter todos os menus que existem no sistema, eles estão aparecendo aqui. Então, ó, se eu clico no menu arquivo, ele vai me mostrar trabalhadores, lotações, confeccionar a folha, rubricas, cargos, horários. Então, todos os menus que tem no sistema, se você não lembrar, você abrindo o sistema, por exemplo, aqui, no menu arquivo, se eu for aqui, ó, na folha, o menu arquivo tem as mesmas opções que tem lá. Então, por exemplo, eu quero ir em rubricas. Então, aqui vou aqui em arquivo, rubricas. E aqui ele vai me mostrar como incluir uma rubrica, para que serve.
quais os tipos de rubricas que existem, exemplo de fórmulas. Então, e se você não quiser ir por aqui, você pode ir direto na Loop e pesquisar por uma palavra-chave que ela também vai te mostrar, né? Então, você consegue acessar de várias maneiras. E a mesma coisa, tem essa barra aqui na esquerda, mas se você clicar aqui em folha de pagamento, os mesmos menus tem aqui. Então, se você for em arquivo, você vai ter acesso a rubricas, cargos, horários, jornadas. Então, você tem várias formas de acessar a mesma informação. Então, o que você preferir, você pode acessar. Pode ser pela esquerda aqui, pela barra, pode ser por esses menus, pode ser pelo ícone de pesquisa, tá? E você clicando aqui no íconezinho de central de ajuda, ele volta para a tela inicial. Tá? Então, essa central ela vai ser bem legal para vocês. Deixa eu ver. Tem uma coisa aqui que eu vou até deixar aberto para mostrar para vocês, que vocês perguntaram muito para a gente sobre o MIT, né, que é o Módulo de Inclusão de Tributos, né, que vai substituir a DCTF. A DCTF mensal para ficar junto com a DCTF Web, né, vai ser integrado ali com a DCTF Web. O MT ele foi disponibilizado aqui no finalzinho do ano. Ele ainda não tem um ambiente de testes para a gente testar, então no ECAC a gente ainda não tem acesso ao local onde esses dados vão ser inseridos, mas a gente já foi liberado o layout por eles e a gente já está adicionando o layout no sistema, tá? Então, logo mais a gente deve ter uma atualização aí disponível para a gente poder gerar essas informações para a BCTF Web, para o ECAC, né? Então, vai funcionar da seguinte forma. O MT, deixei aqui aberto no arquivo de principais informações. Esse arquivo é um arquivo disponibilizado pela Receita, é um arquivo de esclarecimentos preliminares, que mostra para que serve a informação. Deixa eu ver se eu tenho... Vou copiar e colar esse link, eu não sei se ele vai funcionar. Eu vou colar aqui no plantão de dúvidas, nosso, mas eu não sei se vai estar certinho, mas qualquer coisa depois eu coloco novamente. E aqui nesse aplicativo, né, nesse documento de esclarecimentos preliminares, ele está falando sobre a evolução da BCTF Web. O objetivo é de simplificar, né, deixar tudo unificado ali num lugar só, para ser muito mais prático para vocês transmitirem e para eles terem um controle, né? Então, cada vez mais estão diminuindo declarações, né? Apesar de que parece que é mais uma, mas ela vai ser muito mais prática do que a DCTF normal, DCTF mensal, né? Então, ela vai ser. Aqui tem todo um embasamento legal, e aqui ele fala que são as principais mudanças, né? Então, foi a criação do módulo de inclusão de tributos, né? Que é o MIT, que é um serviço integrado com a DCTF Web, que servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTF Web por meio do E-Social e da REINF, né? Então, aqui ele fala que o MT substitui o programa, o PGD, né, que é o Programa de Geração da Declaração da CPF, que é atualmente utilizado para esses impostos aqui, que são principalmente por FINS, PIS, RPJ, CSLL, né? É, os demais, eu acho que já até tem esses demais que são menos utilizados, né? Mas os principais são esses quatro que a gente vê com mais frequência. E ele vai ser a partir de janeiro de 2025. Então, a partir de janeiro de 2025, você vai continuar enviando a social, vai continuar enviando a REINF, que são os eventos da série 2000, e REINF da série 4000, e agora o MT, que são os demais tributos, tá bom? E aí ele vai ser acessado o acesso ao MT será efetuado no mesmo endereço da VCTF Web. O seu preenchimento poderá ser realizado diretamente na aplicação online, ou seja, que nem a gente faz transmitindo o E-Social e transmitindo a rede, ou por meio de importação de arquivo. Então, o que a gente vai fazer? Como eles ainda não liberaram nem o site, nem nada para a gente testar, por enquanto a gente vai estar trabalhando com a geração de arquivo. Mas assim que eles liberarem o ambiente para poder fazer os testes, a gente vai trabalhar da mesma forma que o E-Social e a REINF, transmitindo essas informações. Tá? Então, o acesso que vocês vão ter ao MT vai ser pela central da REINF. Então, quando vocês forem lá em adicionais, central da FT REINF vai ter a função lá do MT para vocês fazerem essa geração. Vai ser bem tranquilo. Ela gera basicamente os tributos, ela não vai gerar as notas fiscais, tá? Então, assim, ela não vai levar aquele monte de informação, ela vai levar como se fosse a DCTF normal, que leva o tributo de cada imposto, né? O valor final que você tem a recolher de cada imposto. Uma observação sobre o MT é que ele não leva perde-comp, que nem a DCTF mensal leva, acreditando que seja porque a perde-comp ela já está embutida no site do ECAC, então acredito que eles já façam
a vinculação lá dentro do que vocês têm a compensar com o imposto que vocês declararam a recolher, já façam esse trâmite, porque no layout não tem, como tem na DCTF mensal, não tem agora no NT, né? São as compensações. Então, essa compensação a gente acredita que já vai ser direto pelo ECAC mesmo, fazendo o pedido de compensação e ele sendo aprovado ali para uso, crédito, já vai automático ali tudo junto. A data de apresentação vai ser sempre no dia 25, até o dia 25 do mês seguinte. Então, o prazo da DCTF Web como um todo, ele vai ser alterado para o dia 25. Então, a DCTF Web de janeiro agora vai passar dentro do dia 25 de fevereiro, no caso, né? Eles disseram que a previsão para eles liberarem o MT lá no portal deles é a primeira quinzena de fevereiro. Então, a gente está aí esperando eles liberarem para a gente ter acesso a testes, né? Então, a emissão do DARF vai ser direto pela DCTF Web, tá? Então, aqui pela DCTF Web vocês vão conseguir fazer a emissão de tudo. Então, vai estar tudo centralizado lá. O envio da REINF e da social permanece o mesmo, a diferença é que agora vocês enviam a REINF, a social e o MIT, tá bom? Então, a gente já está trabalhando, não se preocupem, desde o dia que saiu, a gente já está por dentro, a gente já está mexendo, desde que saiu o layout a gente está ajustando. Realmente a gente só precisa que a Receita dê um passo a mais para a gente conseguir dar um passo atrás dela, né? Seguindo o caminho dela. Então, quando a Receita liberar lá dentro do ECAC as ferramentas, as funções, a gente vai fazer o teste e logo em seguida que tudo der ok, a gente libera a versão para vocês começarem a trabalhar em cima dela. Mas como eles deram a previsão ali para a primeira quinzena de fevereiro, então a gente ainda tem um tempinho aí para esperar eles liberarem essas ferramentas, tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui, ou melhor, eu vou parar de compartilhar e acho que agora a gente pode falar sobre o Dexconzinho, né? Sobre a novidade. Eu anotei algumas coisas aqui, você prefere que eu compartilhe? Eu anotei só a questão do que ele é basicamente, mas só para a gente falar em cima disso, pode ser? Pode. Só um detalhe, chegou uma dúvida aqui no chat, Ah, dizendo o sim. seguinte: referente à atualização da tabela, é necessário cancelar ou eliminar as férias emitidas para recalcular os valores do INSS? Não, não precisa cancelar, você precisa só recalcular. Então, como é que funciona? Vou entrar aqui na folha, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, só para mostrar para vocês como funciona essa questão de recalcular as férias. Ela pode até já estar enviada para o social, tá? O afastamento que eu digo. Vou selecionar uma empresa aqui, vou fazer umas férias aqui rapidinho para a gente dar uma olhada. Vou colocar um período aqui de tudo aqui. Uau! Vou colocar aqui que o gozo vai ser do dia 2 de 1 de 2025, por exemplo. Vou calcular, vou salvar ela dentro. Eu vou salvar sim, continua no trabalhador não. Então, essas férias já estão salvas e eu supondo que eu já enviei até o afastamento para social, né? O 23. Então, se eu quero recalcular, o que eu faço? Eu coloco a matrícula, seleciono o período aquisitivo, seleciono o período de gozo, que é a partir do dia 2 de 1, e ele vai me falar, recibo de férias já emitido. Deseja emitir uma segunda via? A segunda via é só uma cópia daquele documento. Você não quer uma segunda via, você quer recalcular. Então, quando aparecer essa mensagem, você vai colocar, deseja emitir a segunda via? Você coloca não, pede para calcular. Sim, você pode visualizar, vai ver que os valores lá do INSS e, consequentemente, do imposto de renda, se ele tiver, eles podem ser alterados aqui. E aí é só você, depois que deu tudo certo, você pode imprimir, salvar de novo, não tem problema. E na hora que você fechar, você pede para continuar e ele pergunta, deseja salvar as férias? Você coloca sim. Então é isso que é recalcular. Na hora que der a mensagem perguntando se você quer emitir uma segunda via, você coloca não e prossegue para poder clicar em calcular lá embaixo e salvar de novo. Tá? A mesma coisa para rescisão. Na rescisão, se ela já estiver salva, vai ser a mesma coisa. Você vai colocar a matrícula do funcionário e quando você der enter, ele vai falar rescisão já emitida. Deseja emitir uma segunda via, você coloca não, e aí ele vai entender que você quer recalcular. Então, você não vai precisar eliminar antes, tá? Nem no caso das férias, por exemplo, você não vai precisar nem eliminar o recibo de férias, os afastamentos de férias enviados, e nem o recibo como um todo. É só recalcular mesmo, tá? Agora, eu vou mostrar aqui, eu vou aproveitar que estou na tela. Deixa eu ver.
vou aqui no. Eu só anotei os dados aqui, só para a gente ter as informações aqui. Você quer falar um pouco, Thaís, sobre o pacote, sobre como funciona? Na verdade, eu peço até desculpas, porque no início eu não me apresentei, né? Eu abri o plantão e acabei não me apresentando. Então, bom, meu nome é Thaís, eu atualmente estou na direção da Dexion e eu estou muito feliz em compartilhar esse novo produto com vocês hoje, né? O lançamento desse novo produto hoje, dia 21 de janeiro de 2025, que é o Dexion Slim. Tá? A partir de agora, nós vamos ter um pacote exclusivo para cadastrar até 10 empresas, utilizando folha fiscal e o contábil. E esse valor, esse pacote vai ter um valor muito atrativo, né? R$ 280 por mês. Ele dá direito a uma instalação, pode ser servidor ou máquina local, mas a ideia aqui é que realmente fique algo bastante acessível para quem está começando ou para quem atende um número reduzido de empresas. E junto com essa novidade, nós também estamos estabelecendo parcerias com universidades e cursos livres. Então, o DF já fechou parceria conosco e alguns cursos livres também já fecharam. E isso é muito legal, porque nós vamos conseguir, então, atender uma gama maior de pessoas, estar presente no ambiente educacional agora, né? Participar de feiras, enfim. Então, para mim é uma satisfação muito grande compartilhar essa novidade com vocês. Peço, por gentileza, que vocês entrem em contato para tirar todas as dúvidas possíveis. Tudo que nós estamos fazendo com relação a disseminar as informações, as novidades, a lista de transmissão, a central de ajuda, entendendo a necessidade, ouvindo cada vez mais os nossos clientes. Eu, a Natália e o Davi temos feito visitas, né, aos clientes, todos os que solicitam que a gente esteja lá, nós vamos para ouvir o que vocês gostariam de melhoria, ou, né, enfim, de forma presencial ou de forma online. E estamos atentos, né, a todas as mudanças. Tem muita novidade para vir ainda no primeiro semestre de 2025. Então, fiquem atentos a todos os nossos canais de comunicação, porque tem uma equipe gigante trabalhando para que essas melhorias aconteçam, tá? Quero me colocar mais uma vez à disposição para quem quiser conversar comigo, ligar. Eu estou na Dexon todos os dias, de 8 às 18. Então, eu quero falar com a Thaís, liguem e peçam para falar comigo. Sou todo ouvidos, eu acredito que parte da nossa evolução é ouvir o cliente, entender as necessidades de vocês especialmente. Então, tudo que a gente conseguir implementar para melhorar o sistema, melhorar a dinâmica, vai ser feito aos poucos, revisado, conversado qual é a melhor maneira de fazer, ouvindo. Então, estamos disponíveis, tá? Essa eu acho que é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês nesse momento. E, assim, relativo ao Dex Medlin, servem para contratos novos, mas também contratos existentes. Então, se você atualmente tem um contrato conosco e vocês têm até 10 empresas, vocês podem fazer a migração para esse novo modelo e com esse novo valor, tá? É possível também fazer isso. A gente só deixa claro que o intuito é pegar justamente essa área. Então, é realmente somente até 10 empresas. Então, se vocês acham que vai trabalhar com mais, talvez não valha a pena fazer essa mudança. Mas, assim, até 10 empresas vai atender vocês perfeitamente e a ideia é justamente se tornar mais atrativo e se tornar também para vocês uma forma de apoio, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente está começando agora, quem está começando agora como contador sabe que às vezes é difícil ter cliente, conseguir um honorário que seja justo, então a gente cobra um honorário mais barato e aí acaba que a gente fica ali, né, assim, com as contas meio equilibradas, então a gente sabe disso. Então, é uma forma da gente tentar também incentivar, né? Então, a gente espera muito que vocês façam adesão, que vocês conhecerem pessoas. Quem está estudando ainda, quem acabou de se formar, também pode. E a gente está aqui disponível para ajudar sempre. E é que nem a Thaís falou também, a gente está sempre querendo entender como a gente consegue fazer vocês terem acesso às informações da melhor maneira. Então, a gente tem listas de transmissão, a gente tem site, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem dentro do sistema ferramentas, a gente tem os nossos canais de comunicação, a gente tem o WhatsApp também, que a gente pode receber as informações por lá. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade e não estão recebendo essas informações por algum motivo, falem com a gente alguma forma que vocês acham que seja
mais interessante para vocês poderem receber essas informações, porque o nosso intuito é disseminar as informações o máximo possível, porque tem muitas ferramentas bem legais no sistema que às vezes a gente não conhece ainda porque não acha que não foi divulgado ou algo do tipo, mas às vezes a gente tem até vídeo, tem várias coisas legais falando sobre, a gente só não chegou até vocês de alguma forma. Então, a gente quer muito que todas essas informações cheguem a vocês de todas as formas possíveis, tá? E a gente quer que vocês usem o sistema na sua totalidade, porque tem muita ferramenta legal aí e tá tendo muita coisa legal por aí também. Acredito que nós terminamos aqui, né? Conseguimos passar as informações. Se tiverem qualquer sugestão de novos plantões aí, podem falar com a gente, mandar pra gente, que a gente está sempre por aqui. E dúvidas, fiquem à disposição, entrem em contato com o nosso suporte, tanto no atendimento virtual quanto no atendimento telefônico ou no WhatsApp. WhatsApp, lembrando que é financeiro, vendas e a parte do Dexion Web, tá joia? Espero ter trazido um pouquinho das novidades aí para vocês de 2025 e fiquem sempre atentos aos nossos canais, que muita coisa muito interessante está por vir. Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, boa semana para vocês.